Olá, meus amigos, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui na Maratona dos 150 Dias para mais uma mensagem. Eu quero incentivar você nessa reta final, se dedicar, amados, a cada vez mais a ter intimidade com o Senhor. Não se limitando só apenas aos vídeos, mas que você tenha o desejo também de ler a palavra de Deus, buscar entendimento na palavra de Deus. Tudo isso é para fortalecimento da sua vida. E eu quero convidar você para permanecer firme conosco, porque eu tenho a plena convicção que nós vamos chegar no final dessa maratona, que falta pouco, ainda mais abençoados, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero também te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as mensagens, dê o seu like, deixe o seu comentário. Seja um canal de bênção de Deus para a vida das pessoas, compartilhando as mensagens, amado. E eu quero te convidar também a ficar conosco até o final dessa mensagem, que eu quero abençoar a sua vida orando por você. A oração, como eu tenho dito, move a mão de Deus. Então eu quero abençoar a sua vida orando por você. Eu quero meditar com vocês em 3 versículos da palavra de Deus, que está em Atos, no capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 ao 3. E a palavra de Deus diz assim: Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Amados, para que nós possamos entender o que estava havendo, precisamos explicar a respeito das pessoas que chegaram. A palavra de Deus diz que chegaram ali os sacerdotes que tinham muita influência e, na maioria das vezes, eram parentes do sumo sacerdote. Chegou o capitão da guarda, que era o líder dos soldados responsáveis pela segurança do templo. E os saduceus faziam parte de uma seita religiosa judaica que não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, o fato de João e Pedro estarem ali falando ao povo a respeito da ressurreição de Jesus irritou os saduceus. Sobremaneira, na medida em que aquelas palavras estavam colocando em xeque a autoridade religiosa deles, e como tinham muito poder sobre as coisas do templo, os dois acabaram presos. Estamos aqui contando esse episódio para mostrar o que acontece conosco quando decidimos correr determinados riscos. Pedro e João sabiam muito bem disso, pois com aquelas palavras eles estavam afrontando pessoas que pertenciam a um grupo responsável pelo planejamento e morte de Jesus Cristo. Porém, isso não estava incomodando, pois o importante para eles era levar as boas novas ao povo. E é sobre riscos que decidimos correr com as nossas decisões que eu gostaria de falar com vocês nessa mensagem. Em primeiro lugar, é preciso que coloquemos que muita gente não consegue perceber que determinadas decisões que tomamos nos impõem riscos muito grandes e muitas vezes riscos desnecessários. Quando alguém resolve correr riscos desnecessários, ele tem consequências que podem ser graves. No caso de João e de Pedro, eles sabiam dos riscos, mas eles decidiram correr o risco por amor de Jesus e por amor do Evangelho. Não é desse risco que eu estou falando. Eu estou falando de riscos desnecessários. Correr riscos que não precisaríamos correr. Por exemplo, quando alguém resolve pegar a direção de um carro após ter bebido, ele está assumindo o risco de provocar um acidente, uma tragédia, atropelar alguém, bater em outro carro e até às vezes matar uma pessoa.
já que não está em perfeitas condições para dirigir. Mas a partir do momento que ele sentou a direção, ele está assumindo o risco de isso acontecer. Quando uma pessoa casada decide levar uma vida não condizente com a sua condição de casado, está assumindo o risco de destruir o seu casamento. Quando alguém resolve usar, por exemplo, droga, mesmo de brincadeira, está assumindo o risco de se tornar um dependente químico. O que ocorre é que, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem ter a visão do todo nessa situação e não pensam no risco que elas estão assumindo. É bem verdade, amados, que a maioria das pessoas, quando resolvem assumir esse tipo de risco que eu estou dizendo aqui, elas não conseguem ter a visão de um todo. E elas entram e acabam assumindo risco e não pensam nos riscos que elas estão assumindo com aquelas atitudes. Ou seja, o motorista sempre acha que, apesar dele estar sob o efeito do álcool, nada vai acontecer. O marido infiel entende que a situação está sob controle e que ninguém vai descobrir e ninguém vai perceber. E aquele que usa droga tem a certeza absoluta que ele é o senhor de toda aquela situação e ele pode brincar de usar o tempo que ele quiser, pois no momento que ele desejar, ele para, ele não usa mais. Mas infelizmente, amado, a notícia ruim é que às vezes o carro pode bater e acontecer uma tragédia. A esposa pode descobrir e mais um casamento chegar ao fim. E o brincalhão pode se tornar um viciado e acabar com a sua própria vida. O que eu estou querendo dizer, amados, é que ninguém tem o controle dessa situação. E quando a gente corre riscos desnecessários como esse, brincando com algumas situações, acaba que nós podemos colher frutos amargos, frutos ruins para as nossas vidas e para vidas de outras pessoas. A intenção principal dessa mensagem é te dar um alerta para que nós não venhamos a assumir riscos desnecessários. Isso é, a vida por si só, ela já tem as suas complicações. Nós já estamos sujeitos a tanta coisa que foge do nosso controle. Para que então assumir aqueles riscos onde não existe a menor necessidade? E muitas vezes eu não tenho também o menor controle. A grande verdade é que o ser humano acha que as consequências de decisões irresponsáveis somente acontecem com os outros, somente acontece com o meu vizinho, somente acontece com o meu amigo, com alguém distante, mas nunca comigo, nunca com ele. E é por isso que existem aquelas pessoas que continuam a praticando coisas que não deveriam, correndo riscos e podendo pagar um alto preço por tudo isso, amados. Por isso que nós temos, por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos direcionar, para que toda decisão que nós venhamos ter necessidade de tomar, nós possamos consultá-lo e através do direcionamento dele, nós venhamos a agir. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser sábios, ter a sabedoria que vem do Senhor, ter a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos continuar caminhando
na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. A palavra de Deus diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá de uma maneira deliberada, ou seja, Ele não nega para ninguém a sabedoria. Mas você tem que pedir. É que a maioria das vezes, amado, nós nos achamos autossuficientes. Nós achamos que nós não precisamos de ninguém, consultar ninguém, perguntar para ninguém. Nós vamos fazendo, e aí a hora que nós percebemos, nós já estamos atolados num lamaçal. A palavra de Deus diz que o povo padece por falta de conhecimento. Eu costumo dizer que Deus criou o homem e deu a Bíblia como manual do fabricante. O que acontece, amados, é que nós, na maioria das vezes, quando compramos um equipamento novo, uma televisão nova, ninguém tem paciência de ler o manual. A pessoa liga na tomada, aperta o botão e vai trocando de canal, vai fuçando, vai mexendo, vai aprendendo um pouco, errando um pouco. E o que acontece é que a gente, na verdade, não consegue utilizar e nem usufruir de tudo aquilo que às vezes a televisão ou qualquer outro aparelho eletrônico não pode nos proporcionar, porque nós não temos a paciência de lermos o manual. E na nossa vida pessoal é a mesma coisa. Nós vamos apertando o botão, nós vamos fazendo coisas do nosso jeito, a nossa maneira. Às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, na maioria das vezes nós erramos, mas nós, amados, nós não consultamos o manual. E por isso nós acabamos cometendo muitos erros. E às vezes os erros, para nós, acaba tendo um preço muito alto. Por isso, amados, eu quero te incentivar a buscar instrução. Eu quero te incentivar a ser íntimo do Senhor. Eu quero te incentivar a não correr riscos desnecessários por tomadas de decisão de impulso, às vezes no nervosismo, às vezes influenciado pelo lado errado. Consulte a Deus todas as vezes, amado. Consulte a Deus todas as vezes. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pense nisso, amados. Pense nisso. Você não precisa assumir riscos desnecessários. Os riscos que nós não precisamos assumir. Esse vai ser o tema dessa mensagem. Pai querido, amado, todo-poderoso, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te glorificar. Eu quero te agradecer, Deus, por mais essa mensagem, por mais essa instrução abençoada, poderosa, que veio, Senhor Deus, do teu altar, do teu trono, para os nossos corações. Eu sei, Pai, que o Senhor nos ama. Eu sei, Pai amado, que o Pai que ama corrige. E nós podemos te chamar de Pai. Nós podemos, Senhor Deus, te chamar de amigo. Por isso, Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, te exaltar e te agradecer, Deus. Eu quero, Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedir que o teu Santo Espírito, Pai, continue nos instruindo, nos alertando, nos direcionando, nos ajudando, Pai, na condução das nossas próprias vidas. Nós podemos declarar, Pai, que sem Ti, Senhor Deus, nada somos e nada podemos fazer. Somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, continua conosco, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos guardando, nos abençoando, prosperando as nossas vidas. Que o Senhor continue, Pai, abrindo as portas para que nós possamos, Senhor, passar e que haja, Senhor Deus, portas abertas na vida de todos os meus irmãos, as minhas irmãs, desses meus amados, porta de trabalho, porta, Senhor Deus, de prosperidade, porta de livramento, porta de cura, Senhor Deus,
portas, Senhor, de restauração de lar, de família, restauração do ministério, portas abertas, Senhor Deus, para todos. É assim que eu declaro na vida de todos os meus irmãos, Pai, e das minhas irmãs. Eu quero, Pai, na autoridade do nome de Jesus, abençoar na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja próspero em todas as áreas. Assim eu oro e assim eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, amados. Até a próxima, em nome de Jesus.